Uma colherada, boa noite para vocês, contra o feminicídio e contra todas os constrangimentos que nós estamos passando nessa pandemia, que tem assolado a vida de pessoas e tem feito com que a gente se movimente para dar uma resposta quanto a isso, porque parado a gente não vai ficar. Mais um cara a cara do Sindicato Bahia, comigo, Cristiane Petersen, diretora de Gênero, Raça, Etnia e Juventude, e nós temos hoje convidadas especiais. Hoje temos Maria Alice, doutora Maria Alice, infectologista, Cibele da Vieira, nossa diretora da FUP, e Leninha da CUT, que gosta de ser chamada assim. Nós vamos falar sobre saúde, emprego e soberania, a transdependência desses itens numa época de pandemia. E só para a gente ver os números de hoje, né, que são um pouco preocupantes, nós temos 275.382, mais atualizado a 11 horas, mais 17.408 casos confirmados, 106.784 recuperados. Um abraço e parabéns ao nosso pessoal de saúde, que tem trabalhado bastante, médicos, enfermeiros, técnicos, vigilantes, seguranças, da limpeza, do maqueiro, né? Porque motoristas, todo mundo imbuído de salvar vidas. 18.130 mais 1.179 mortes. Estamos no terceiro lugar, né? Perdendo para os Estados Unidos e a Rússia, e se tornando um novo epicentro da pandemia. E aí tem mais coisas que a gente não queria falar, mas que a gente tem que falar para a gente ir buscando o caminho de solução. 39% do aumento do seguro-desemprego, 9,1% do encolhimento da produção industrial. Ou seja, a gente tem um cenário de saúde, né? Onde a gente está precisando cuidar do nosso maior bem, que é a vida. Nós temos retirada de direitos, né, com as políticas, que esse nome tem sido muito falado, necropolíticas. O fechamento das unidades da Petrobras, por exemplo, que é um dos fatores que aumenta o desemprego na Bahia, principalmente, né, mas nós temos em outros lugares do Brasil. E as privatizações, a burocratizações dos auxílios, né, e todo o desmonte que nós viemos sofrendo e que hoje tem reflexo bastante no combate a essa pandemia, fora a nossa liderança, que precisa ser redirecionada para que conduza a nossa nação com mais responsabilidade. Então, a gente começa hoje, e eu vou pedir para a doutora Maria Alice Sena começar falando um pouco para a gente dessa visão, né, da área de saúde, sem que a gente se desloque da questão social, né, porque hoje a gente tem um assolamento nas comunidades, a gente tem uma referência que deixa em dúvida, né, o segundo ministro da Saúde, que foi retirado, né, e a gente está nessa expectativa de quais são as estratégias. Então, Maria Alice, eu queria que você falasse assim, queria parabenizar em seu nome todas as pessoas que estão aí fazendo o seu trabalho de salvar vidas e dar esperança às pessoas. Fique Obrigada. Com a palavra, nosso infectologista. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite. É sempre uma oportunidade importantíssima da gente estar esclarecendo às pessoas a situação dessa pandemia. É uma situação grave que se tornou um motivo de polarização política, e isso para a gente é muito preocupante da área de saúde. A pandemia, assim dita, né, porque é uma doença que acomete vários países, vários continentes ao mesmo tempo, por um vírus novo, que é pouco conhecido de todos, que nós estamos adquirindo e gerando conhecimento à medida que a doença vem progredindo na nossa sociedade. Doença que começou em dezembro de 2019, na China, e que rapidamente se expandiu por todo o mundo, chegando aqui no Brasil em 25 de fevereiro, hoje. Nós estamos no dia 20 de maio, e nós já temos esse número alarmante de casos com inúmeros óbitos. E vale ressaltar que isso não se constitui no panorama, no cenário, digamos assim, real, porque nós sabemos que há uma subnotificação muito grande
não intencional, mas diante de uma situação de pandemia, fica realmente difícil para as instituições de saúde realizarem a testagem de toda a população, e isso não é apanágio da questão da Covid, mas geralmente quando temos situações de pandemia, de epidemias, a gente faz os exames por amostragem. E aqui no Brasil decidiu-se fazer esses exames nas situações de pacientes que apresentem quadros moderados a graves. Então, nós temos um viés muito grande em relação a esses números, porque eles dizem respeito, basicamente, a casos confirmados de pacientes que desenvolvem quadros que são de graves a moderados, porque os pacientes, as pessoas com quadros mais leves, geralmente elas não são testadas e são orientadas a manterem em domicílio, em quarentena e nos cuidados para evitar a disseminação da doença. É uma doença de alta transmissibilidade, né? Então, a forma que nós temos de controle hoje é realmente a questão do distanciamento social. É uma opção muito difícil, porque nós sabemos que tem as questões econômicas que estão aí entrelaçadas com questões de saúde pública. Então, essa decisão pelo distanciamento social foi uma decisão acertada, no momento, talvez, até tardio, em relação ao que se conhece do que ia acontecendo no mundo, e nos coloca numa situação muito complicada em relação à questão de desemprego, de oportunidades de trabalho e de sobrevivência das pessoas do ponto de vista econômico. Então, para que isso possa ser viável, é necessário que haja uma intervenção do Estado muito grande, subsidiando essas pessoas para que elas possam se manter em casa. É muito fácil a gente propor esse distanciamento social para as classes sociais mais favorecidas, em que tem uma forma de sobrevivência maior. Entretanto, as pessoas que estão à margem da sociedade, as pessoas que têm uma renda informal, é extremamente complicado. As pessoas que vivem também nessas comunidades mais distanciadas, que vivem em aglomerados humanos, também é muito complicado a gente estabelecer que esse distanciamento social vai ser cumprido. Estima-se que aqui no Brasil nós temos conseguido, em média, 46% de adesão a esse distanciamento social. E isso tem tido um impacto muito grande, muito significativo na evolução da nossa curva de transmissão da doença. Nós ainda não entramos numa situação de colapso do sistema de saúde por conta dessa adesão, ainda que baixa, do distanciamento social. Vale ressaltar que não existe um tratamento efetivo para o coronavírus, apesar de haver toda essa politização em relação à liberação de drogas, como se fossem milagrosas e estivessem sendo negado o acesso da população ao tratamento. Na realidade, tudo que se faz dentro da medicina tem que ser baseado em evidências científicas. Nós precisamos realizar estudos que comprovem a eficácia de determinados medicamentos, sobrepesando sempre os riscos e os benefícios do uso de determinados tratamentos. Em se tratando do que é mais polêmico hoje em dia, que é a questão da utilização de hidroxicloroquina, os estudos até hoje disponíveis, eles não mostram que esse medicamento ele tenha uma eficácia no tratamento in vivo, ou seja, na pessoa, contra o coronavírus. Pelo contrário, de outra mão, ele pode trazer efeitos colaterais seríssimos, como lesões oculares, retinopatias que podem levar à cegueira, alterações renais e alterações cardíacas que podem levar à morte súbita. Então, seria muito irresponsável do ponto de vista médico a gente indicar aleatoriamente esse tratamento, principalmente quando a gente leva em consideração que a maioria das pessoas que se contamina com o vírus, ela vai desenvolver um quadro leve da doença. Então, estima-se que em torno de 81% das pessoas que se contaminam com o coronavírus, eles desenvolvem um quadro muito leve, um quadro semelhante a uma síndrome gripal. Pode haver alterações respiratórias ou não, gastrointestinais, perda de olfato, de paladar, e que vai se resolver espontaneamente. 14% dessas pessoas vão evoluir para uma forma mais grave, uma forma com comprometimento pulmonar, que pode precisar de hospitalização e intervenções outras. E 1%, mais ou menos, 1% desse grupo vai precisar de terapia intensiva. Quando a gente fala no universo de milhões de habitantes, isso fica muito claro que o sistema de saúde ele não vai conseguir dar uma resposta satisfatória se todos adoecerem ao mesmo tempo.
E o objetivo do distanciamento social é apenas retardar a progressão da transmissão, porque a gente sabe que as epidemias elas só se resolvem quando um número X de pessoas, um percentual grande da população, acima da metade da população, se contamina com esse vírus, porque ocorre o que nós chamamos de esgotamento de vulneráveis. Se trata de um novo vírus, então todos nós nunca mantivemos contato prévio com ele, então ninguém tem imunidade e todos somos vulneráveis. Então, se teve contato, as pessoas vão se contaminar e podem ou não manifestar sintomas em relação a isso. Então, quando a gente analisa desse ponto de vista, seria muito irresponsável do ponto de vista médico a gente administrar generalizadamente uma medicação que tem inúmeros efeitos colaterais que são ameaçadores da vida para pessoas que não desenvolverão formas graves da doença. Então, o que hoje se preconiza, o que a sociedade de infectologia, a sociedade de imunologia, o que as sociedades médicas hoje preconizam é o uso dessas medicações apenas em ensaios clínicos bem controlados, para que a gente possa extrair daí alguma evidência de eficácia desse tratamento. Em relação à questão do tratamento, seria basicamente isso, a questão do distanciamento social é a única medida que pode nos permitir que as pessoas adoeçam gradativamente, que nós possamos ter uma resposta do sistema de saúde para atender essas pessoas, para termos leitos de terapia intensiva suficientes para não precisarmos escolher quem vai ou não se submeter ao tratamento. Essas escolhas são muito difíceis, devem ser baseadas em critérios médicos, não de maneira nenhuma critérios aleatórios, a gente definir, não, a partir de determinada idade, essa pessoa não terá direito a um tratamento porque a gente espera, não. Tem que ser critérios muito bem definidos em relação à existência de outras doenças, de descompensação de outros quadros que façam que a gente possa predizer se aquela pessoa teria uma resposta satisfatória ou não com todo o investimento em terapia intensiva resultante dessa doença. Então, são situações muito graves, situações muito delicadas, que precisam ser tratadas com a seriedade necessária através de pessoas que estejam tecnicamente capacitadas. A gente não pode ceder nem a pressão popular, muito menos a pressão de setores que não têm o conhecimento técnico necessário para tomar determinadas decisões. Nós vimos a queda de 2 ministros de saúde, justamente por se negarem a manter uma imposição de um tratamento que não tem base científica que apoie. Hoje, para nossa surpresa, saiu uma orientação do Ministério da Saúde, incluindo esses medicamentos como passíveis de serem prescritos para os pacientes nas fases agudas, nas fases iniciais da doença. Ainda não há uma imposição de que se faça isso, porque acho que seria uma intervenção muito grande na autonomia do médico, mas abre-se um leque para que essas medicações sejam utilizadas conforme o clamor popular, que não é a melhor forma da gente tomar as decisões técnicas. Em relação ainda também às questões relacionadas ao distanciamento social, a flexibilização desse distanciamento. Nesse exato momento que nós estamos em plena ascensão da curva, em pleno aumento do número de casos, também é muito preocupante. A gente definir o que são serviços essenciais e flexibilizar isso, por exemplo, para aberturas de academias e salões de beleza, é uma coisa totalmente irracional, né? Não adianta nós estarmos bonitos e sarados e doentes à beira da morte. Então, isso para mim nunca foi um serviço essencial, e isso é brincar com a saúde da população, minimizar os riscos a que todos nós estamos expostos de adquirirmos uma infecção que tem um potencial de gravidade muito grande. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta em relação a isso que eu estou falando continuamente. Eu quero fazer uma pergunta. Sim. Eu tenho uma colega minha que ela fica dizendo assim, será que não é exagero? Estão querendo colocar a gente numa situação tensa? Aí eu falo para ela, o mundo todo. Você já olhou para Nova Zelândia, por exemplo, onde só tiveram 20 mortes porque foram tomadas medidas acertadas? E você já olhou para os Estados Unidos, a quantidade de mortes que estão acontecendo? Então, não dá para pensar que é exagero, é uma necessidade. E aí eu fiquei aqui pensando que ela me questionou um fato sobre a eugenia. Ela acha que haverá, como ela é uma pessoa religiosa, ela entende que os fortes ficarão
né? E alguns irão, e além de ter uma seleção biológica. O que eu tenho visto muito é que essa seleção é mais pela desigualdade social, né? E aí já tem um alerta, né, das comunidades negras sobre a maioria dos mortos, né, inclusive nos Estados Unidos, são pretos e imigrantes, imigrantes, né? Pessoas que vieram de guerra, sírios, tá? Então, não é uma doença, uma pandemia que mostra mais ainda a desigualdade social e que faz essa escolha, não por critério biológico, mas por critério social? Olha, isso vem desde de todas as políticas de saúde, né? Nós sabemos que o acesso à saúde é um acesso muito limitado. Então, algumas pessoas têm acesso às medidas preventivas, aos controles das suas doenças crônicas de uma forma muito mais fácil do que outras. Nós temos as políticas de saúde, que o SUS em si, do ponto de vista teórico, é a coisa mais perfeita e é o que sustenta muito as ações em saúde, né? Hoje nós temos todas as testagens são feitas pelo SUS, alguns laboratórios particulares fazem, mas tem a possibilidade de a gente ter acesso a esses exames através do SUS e uma série de outras questões que estão relacionadas ao Sistema Único de Saúde que a gente nem reconhece, a questão do transplante de órgãos, vacinas. Então, o SUS é importantíssimo. Agora, o acesso à saúde é um acesso desigual. Infelizmente, o nosso sistema de saúde ele já é falho desde sempre. Não é agora com a pandemia, isso viscera essa necessidade. O Estado ele tem buscado dar uma resposta a isso, né? Tem aumentado o número de leitos, mas nós sabemos que o acesso da população ao serviço de saúde é um acesso desigual. A questão, por exemplo, da assistência à Covid, em que se preconiza que as pessoas se mantenham em casa, se apresentarem quadros leves. Mas é uma doença que tem uma evolução muito rápida. Então, seria necessário que nosso sistema de saúde da família estivesse muito atuante, para que esses que estão nos distritos, nas suas áreas menores, eles possam fazer o acompanhamento dessas famílias, o acompanhamento das pessoas que mantiveram contato com casos positivos, para que precocemente se identifique aqueles que precisam de assistência hospitalar ou de um tratamento mais especializado. Então, isso é falho. Então, esse controle é falho. Mas o que a gente sabe também, por outro lado, as perspectivas que nós temos é que o colapso do sistema de saúde ele vai se iniciar pelo setor privado. Né? As pessoas têm um acesso maior, faz uma medicina muito mais, digamos assim, defensiva no setor privado, então se faz tudo para que você não venha a sofrer um processo, uma responsabilização posterior. Então, o sistema privado parece que vai entrar em falência, em colapso, antes do sistema de serviço público. E é tudo, né, gente? Então, a gente sabe que a questão do acesso, a questão da educação, a questão de uma informação isenta, né, imparcial, tudo isso é muito diferente de acordo com as oportunidades que as pessoas têm. Então, para mim, é muito preocupante um determinado tipo de colocações que têm sido feitas e propagadas na mídia. Parece que a população sofreu uma lavagem cerebral muito grande, que as coisas estão evidentes e as pessoas não conseguem enxergar de acordo com sua ideologia política. Então, a discussão hoje dessa doença, ela paira muito mais por uma questão de politização, uma questão ideológica, político-partidária, do que por questões técnicas. Mas, assim, eu não diria que seria, assim, uma eugenia, que seria algo tão, assim, determinante, mas o que impacta mais é a questão. As pessoas que têm doenças crônicas, mal controladas, elas têm um risco maior de gravidade dessa doença. E como essas pessoas que não têm acesso igualitário ao serviço de saúde, elas vão ter suas doenças mais compensadas, indiretamente, elas sofrem muito mais com a questão da pandemia. Obrigada, Alice. A Alice tem um currículo aqui maravilhoso. Né? Médica infectologista especializada em epidemiologia, infecção hospitalar, legista e bacharela em Direito. Então, a gente está aqui com uma grande consultora, né? E com uma visão política e ampla do que é esse momento
e dando sua participação. Ela vai continuar falando daqui a pouco, e eu vou passar, assim, vai ficar rolando aqui entre vocês, mas eu vou apresentar a Leninha, da CUT, presidenta da CUT, né? Depois de muito tempo, uma mulher à frente da CUT, que também é da agricultura familiar e da terra, do campo, e traz essa força, né? Que, segundo o princípio de quem estuda as teorias, né? O capitalismo se baseou na despropriação, e agora a gente tem, de novo, mais um enfrentamento sobre as questões das nossas terras, da nossa soberania, que Cibele vai falar daqui a pouco, né? Que, na verdade, comunica, né? Essa questão da soberania comunica com nós o tempo todo, né? Então, assim, diante disso, eu estava vendo que 2.153 bilionários do mundo, né, possuem mais renda do que 4.600.000 pessoas. Então, de assumir determinadas funções. Eu estou no terceiro mandato de vereadora pelo Partido dos Trabalhadores na minha cidade, de onde eu estou hoje, concluindo o mandato, assumi a tarefa aí da presidência da CUT, topei assumir essa tarefa, que é uma tarefa enorme, uma tarefa, nesse momento de pandemia, eu chego, Cris, chego exatamente nesse momento que fomos tomados, né, por todos esses problemas, que nós já tínhamos problemas diversos, na base da sociedade, na nossa base sindical, da classe trabalhadora, a gente enfrenta problemas dos mais diversos ao longo de toda a história. Mas eu penso que esse momento é um dos piores que nós estamos passando. Nós enfrentamos, ao longo de toda a história do movimento sindical, vários governos. Nós passamos, por exemplo, os mais recentes, até porque eu não era dessa época, de tão longe,
mas assim, os mais recentes, de Fernando Collor para cá, a nossa luta, né, a nossa luta de classe, a nossa luta enquanto trabalhadores e trabalhadoras, é de buscar sobrevivência. A nossa disputa sempre foi desigual, capital e trabalho. Nós estamos, de um lado, com a nossa força de trabalho, mas nós não somos donos dos meios de produção. Então, quem detém o poder é quem detém o meio de produção e que compra a nossa força de trabalho e que nos manda embora quando o capital é ameaçado. Então, na medida que o dono do meio de produção ele se sente ameaçado em perder, né, o valor, qualquer valor que seja, do ponto de vista do seu capital, né, do ponto de vista do seu dinheiro, diretamente falando, ele demite, ele não está preocupado se o trabalhador tem família, a trabalhadora tem família, ele não está preocupado com nada disso, né, ele está preocupado em acumular cada vez mais. Então, nós fomos forjados nessa luta, né, a CUT nasce classista, plural e classista, e vai para a defesa de classe permanentemente, né? Então, nós enfrentamos governos neoliberais, governo Fernando Collor, início, depois foi deposto, teve o impeachment, depois vem Fernando Henrique Cardoso, e que a gente pensava, né, o movimento social, sindical, nós da CUT, pensávamos que o governo de Fernando Henrique Cardoso era o governo que iria mais privatizar, e que, portanto, seria o governo que seria mais agressivo para a classe trabalhadora. E nós nos deparamos agora com o que há de pior, né? O que há de pior, que é o Jair Bolsonaro. E, assim, ouvindo a doutora Maria Alice falando, a gente fica pensando que a gente está vivendo cenas de guerra, na verdade, porque a guerra é cotidiana. É guerra da mãe que não tem o que dar para comer para o seu filho, né, do pai de família que vive na instabilidade, vive na insegurança de se tem trabalho hoje e amanhã pode não ter. Né? Aí a gente já não fala mais de trabalho formal, né, porque quem tem um trabalho formal hoje, tudo de carteira assinada, tudo direitinho, você tem, mas amanhã você não sabe se tem. Porque nós estamos sendo atacados permanentemente pelo sistema que vem sendo montado para uma minoria. Né? Esse sistema vem sendo montado. E aí nós passamos, Cris, um período curto na nossa história, que foi 2003 a 2013, 14 ali, né? Que 13, né, na verdade, foi quando a gente conseguiu até então fazer um trabalho, a gente ficou ali achando que a gente já tinha conseguido tudo. Né? Nós vivemos um momento de falsa garantia, porque você tentava dialogar, nós, enquanto dirigentes sindicais, enquanto lideranças políticas, tentávamos dialogar com a população acerca da necessidade da consciência política ser elevada, né, não bastava você conseguir a faculdade, a universidade para o trabalhador, para o filho do trabalhador, não bastava a gente comemorar que o filho da doméstica estava adentrando a faculdade, estava virando médico, que o filho do pedreiro estava virando médico. Não adiantava tudo isso se a gente não conseguisse elevar o nível de consciência política. E isso acontecia também na agricultura familiar, de onde eu venho. Eu sou da base da agricultura familiar, sou da base da FETRAF, e a gente discutia com o trabalhador acerca da aposentadoria. A aposentadoria, que o trabalhador agricultor familiar tem apenas uma aposentadoria, trabalha o tempo todo sonhando em chegar aos 55 anos a mulher e aos 60 anos o homem, para ter um salário mínimo garantido. E quando a gente dizia para ele que não era garantia, que aquilo ali não estava garantido, que podia ser mudado a qualquer hora, dependendo do representante político que lá estivesse, que estivesse no poder central, e eles não acreditavam. Dizia para a gente que aquilo ali era direito dele e que ninguém tomava. E bastou Bolsonaro entrar no poder para, meados de janeiro, ele editar uma medida provisória e começou o desmonte ali na vida do trabalhador, do agricultor familiar, de tudo, da sua aposentadoria, né, dos financiamentos que se tinham via Banco do Nordeste, porque era onde o agricultor podia acessar e produzir, e aí vem a questão da soberania alimentar, né, vem essa luta nossa permanente da condição do trabalhador poder se alimentar, e aí Lula dizia, né, quando ele tomou posse, que ele ia perseguir essa linha de que ele teria, se ele conseguisse colocar, e a gente lembra, né, porque era uma coisa que ele sempre trabalhou, se ele conseguisse fazer com que o trabalhador tivesse 3 refeições ao dia,
ele poderia nem fazer tanta coisa mais, mas ele ia sair satisfeito, porque ele conseguiu fazer com que o trabalhador tivesse 3 refeições ao dia. E para ter 3 refeições ao dia, isso implica em ter várias outras questões. Sem trabalho, você não tem nenhuma refeição. E aí, durante esse tempo, nós conseguimos garantir isso. E aí nós ficamos, eu costumo dizer que nós ficamos adormecidos achando que nada mais ia mudar, que nós tínhamos chegado ao poder central e que a gente tinha conseguido fazer a transformação social, e a gente não conseguiu fazer. Infelizmente, em pouco tempo, tudo desmorona. Tudo desmorona e nós somos agora pegos, né, por uma pessoa, um psicopata, eu digo assim, né, como presidente da CUT, eu acho que eu tenho legitimidade de dizer isso, porque nós estamos, no dia a dia, enfrentando as barbaridades que esse presidente está cometendo contra o povo, contra a vida, contra a nação brasileira. Então, quando ele ameaça vender, privatizar tudo, quando ele ameaça não investir na saúde, ele não está preocupado. Quando ele faz brincadeira, ele faz chacota com a vida do ser humano, como ele fez agora recente, ontem, né? O que deu nos meios de comunicação foi isso. Então, a gente não tem uma pessoa séria no poder, e isso, para nós, para a CUT, isso é muito grave. É muito grave porque você não tem como você estabelecer um diálogo, né? Não tem como você estabelecer um diálogo sério, de você retomar, de você conseguir salvar vidas, de você conseguir retomar a economia minimamente. Então, nós aqui no Nordeste, nós temos aí, para nossa sorte ainda, a maioria dos governadores com a cabeça diferente, liderada aí pelo governador Rui Costa, que tem conseguido abrir um diálogo com as centrais sindicais. E há 15 dias atrás nós realizamos uma reunião com o governador Rui Costa, a CUT Nacional e outras centrais, já pensando como fazer. Nós estamos no meio da pandemia, a doutora disse aí, nós não chegamos ainda no ápice, né, da pandemia, estamos chegando, e isso assusta, porque eu estou numa cidade aqui de 30 mil habitantes, nós temos 27 casos testados positivos e um óbito. Aqui eu penso que perdeu o controle total em nosso município. Né? Se for comparar Salvador, nós estamos pior que Salvador do ponto de vista da estatística, né? Nós estamos praticamente pior que Salvador aqui em Valente. Então, isso chegou ao interior, chegou nas cidades pequenas, que nós não temos suporte nenhum na saúde, nenhum. Não tem nenhum equipamento, nem tem equipe. E quando o Bolsonaro entra para piorar, ele extingue o Mais Médicos, que o Mais Médico atingia diretamente as comunidades mais carentes, as favelas, os bairros periféricos. Era ali onde os Mais Médicos, né, o programa atuava, e ele rompe com isso e vem piorando cada vez mais a vida do trabalhador e da trabalhadora. Então, a gente fez essa reunião com o governador Rui Costa, reunimos a ideia, e nós, enquanto já respondendo, o que a CUT vai fazer, o que a CUT está pensando fazer. Nós estamos nos fóruns, em 2 fóruns aqui na Bahia, que é o Fórum de Reconversão Industrial. Estamos fazendo esse debate. A indústria que ela está paralisada, parou, não conseguiu se reerguer ou manter funcionando agora, ela vai ser redimensionada para o setor que possa atender a essa demanda da saúde nesse momento. Estamos também no comitê que vai tratar da saúde e segurança do trabalhador, e estamos agora fazendo esse diálogo no Nordeste, com os 9 governadores do Nordeste, mais as CUTs, né, as 9 centrais sindicais estaduais e a nacional, para que a gente possa começar a pensar a saída da crise. Porque não dá para a gente ficar esperando que chegue ao topo da pandemia e que você comece agora a diminuir, né, comece a perder força a crise da saúde, mas aí está a crise de sobrevivência do povo, que já está instalada. Haja vista a situação das filas da Caixa Econômica para disputar R$600 do governo, que queria ser apenas 200, entrou a Central Única dos Trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores, com os demais partidos, e a gente conseguiu fazer com que o Congresso aprovasse 600. E hoje o Guedes dá uma entrevista dizendo que pode prorrogar com R$200, até agosto com R$200. Então, nós vamos fazer esse enfrentamento, estamos fazendo esse enfrentamento. Pós-pandemia, nós não sabemos o que nós vamos enfrentar quando tudo isso passar, quando a gente começar a voltar, a sair de casa e voltar para o posto de trabalho, quem tem, para os nossos sindicatos, de fato. Penso que nós estamos aqui, todos nas suas casas, né? Ou alguns na sede do sindicato, não sei onde você queria estar, mas Cibele, mas penso que tanto eu quanto a doutora Maria Alice estejamos em casa, fazendo
esse debate, porque a CUT, tão logo começou a pandemia, a CUT Nacional deliberou que todos os trabalhadores deveriam ir para trabalho remoto. O que significa dizer que todos os trabalhadores em trabalho remoto estão trabalhando 2, 3 vezes mais, porque a gente dorme meia-noite e acorda 5 da manhã tentando resolver os problemas da classe trabalhadora. Então, não está fácil. E se o nosso povo compreendesse o papel do sindicato, né, se os nossos petroleiros compreendessem o papel do Sindipetro, se os nossos trabalhadores compreendessem o papel da Central, da CUT, iria fortalecer muito mais para que a gente pudesse barrar esse psicopata que está no poder, porque com ele não tem acordo, não dá para se pensar em saída da crise com quem está no poder dessa forma, levando em brincadeira a situação que nós estamos passando no momento. Nós iríamos conseguir debater de novo as outras formas de trabalho, porque eu penso, Cris, também que as formas de trabalho que nós tínhamos não vão ser mais as mesmas. A gente não vai conseguir restabelecer as mesmas formas de trabalho tão cedo, ou talvez nunca mais, algumas delas. Então, nós vamos ter que fazer esse diálogo com a sociedade e vamos precisar muito dessa unidade da classe trabalhadora, vamos precisar muito da compreensão dos nossos governadores do Nordeste para ir para o enfrentamento com esse governo aí, do presidente Bolsonaro, que se não se preocupa com o conjunto da classe trabalhadora, que parte desses votaram nele, porque nós temos, aí você controla o meu tempo, porque nós temos três fatias da sociedade. Nós temos uma que gosta de política, e essa está distribuída em todos os partidos de esquerda e de direita, e aí polariza o tema da política. Nós temos uma parte que não gosta de política, e nós temos uma parte que é omissa, que é indiferente. E quando você junta a parte que é omissa e os que não gostam, dá nisso, dá em Bolsonaro. Vamos ter que estabelecer esse novo diálogo com a população, com a sociedade, para que a gente entenda que o caminho é a política. A roupa que nós estamos vestindo, o que nós temos na mesa para comer, vai depender do que nós temos na política do nosso país. Leninha, obrigada, Leninha. Eu estou aqui com algumas pessoas, né, na nossa página, assistindo, e eu estava com dificuldade, como sempre, né, de conseguir ver, mas eu sei que tem aqui Jailza Barbosa, nossa diretora do Sindipetro, lá do Jurídico, está aqui com a gente, Eduardo Peters está aqui, Jailton, nosso diretor de Cultura, está aqui acompanhando, Franklin, nosso diretor lá do Ediba, né, da Plena, mas que faz um trabalho muito bom. Claudiane está aqui acompanhando, deu parabéns pelo debate. Jailton falou a ampliação do número de serviços essenciais pedida pelos empresários e atendida pelo decreto presidencial tem 2 objetivos. O primeiro, garantir o lucro do capitalismo, e o segundo, flexibilizar as garantias trabalhistas como direito de greve. Deixa eu ver quem mais está aqui. Jussi Cardoso, nossa companheira que fica aqui junto com a gente no cara a cara, dando apoio, fazendo maravilhosas falas também. E já é que está fazendo falta, né? Na última ela estava aqui com a gente também, mas a próxima a gente vai acompanhar. E, assim, diante de tudo isso, assim, eu tenho visto que a gente já tem caminhado para uma mudança, né? Quantas lives eu acho que os sindicatos, a FUP, as centrais, têm feito, né? E isso já é a pandemia também deu essa forçada, né? Vai para o mundo virtual também disputar esse internauta que pode nos ouvir hoje com uma frequência maior e saber de tudo que se passou, porque eu acho que o que a gente falhou um pouco na época do golpe foi na nossa comunicação. Porque se nós olharmos os trabalhos, os resultados do governo progressista, eles foram muitos, mas de que forma isso chegou, né, na população? Né? Na população que cada vez mais tem uma cultura apropriada por fake news e outras questões. Então, agora a gente está disputando esse espaço e eu espero que a gente consiga, mesmo porque a pandemia e todas as situações que vêm ocorrendo têm desmascarado, né, esse governo e esse grupo, né, que não tem proposta nenhuma para um povo como o povo brasileiro. E aí eu vou perguntar a Cibele, que está aqui nos aguardando, sobre
o que é a tal da soberania? E eu me lembrei que um dia eu botei a blusa, né? Privatizar faz mal. E aí eu estava andando na sala, que dou aula também, no EJA, e a minha aluna me parou e fez: o que é privatizar? Então, até o que a gente diz às vezes, né, parece que é óbvio, né, parece que é tão fácil, tão simples para mim, para a gente falar soberania, privatização, e tem uma camada da nossa população que, de certa forma, não sabe o que é isso. Então, a gente não comunica melhor quando a gente diz que o gás era R$ 30 e hoje é 80, de repente, a gente mostrando, né? E quando a gente fala da agricultura familiar, da agricultura que era que as escolas tinham que fornecer alimentação, né, utilizando uma base da agricultura familiar, isso é soberania. Soberania é você escolher que você não vai comer agrotóxico, por exemplo, e hoje a gente tem um número de agrotóxicos enormes liberados, né? Então, eu vou deixar a Cibele continuar dizendo aí que é soberania e dessa luta que a FUP tem feito para a gente ter uma Petrobras pública, né, social, e que a gente garantidora de empregos, de trabalho, de renda e fomentadora de desenvolvimento, que é o que tanto a gente vai precisar depois desse momento dessa pandemia e que a gente tem visto na prática que as políticas têm sido inversas, né? E como que a gente faz, né? A Cibele ficou 22 dias confinada lá no EDISE, tentando negociar com a Petrobras, né, a quebra do nosso acordo, né, que era uma demissão em massa. E aí eu quero que Cibele fale de todas essas questões, né, desde soberania até essa luta que a gente vem traçando e a falta de diálogo, né? E como essa pandemia tem afetado o trabalhador que é considerado essencial, porque nós somos considerados essenciais. Eu, por exemplo, eu estou indo trabalhar na refinaria. A gente está indo de 12 horas, né, regime de 12 horas, e eu estou indo trabalhar na refinaria. E a gente tem uma série de cuidados que precisam ser tomados para garantir a saúde do trabalhador. Com a palavra, Cibele Vieira. Obrigado, Cris. Cumprimentar a Leninha, Maria Alice, agradecer aí pelo convite. Colocar, viu, Leninha? Não é tudo que foi destruído ainda, não. Tem muita coisa para a gente preservar. Tem um diretor do sindicato que ele fez uma fala uma vez numa reunião interna. Ele soltou, não foi nem pensado. A gente, quando passou a eleição do Bolsonaro, né? Porque eu já ouvia algumas análises nossas de que a gente tinha que se preparar para o momento que a esquerda fosse perder, né? Só que a gente não achava que ia perder assim, né? Não para ele não. Ele agora, não. Daí esse amigo nosso ele falou: não, gente, calma, terra arrasada ainda é terra. Então, nós temos que ver que, mesmo que você pode afundar abaixo seu pé, ela é pantanosa, tudo tal, ainda tem terra abaixo de nós e ela não é plana, não, viu, gente? Essa que eu pido. Cris, se me permite, deixa eu dizer, Cris. Então, a gente tem que trabalhar pelo fim do governo Bolsonaro. É a nossa luta agora. Então, agora sim. Isso aí. Quando a gente fala. Eu acho que a questão nossa, Cris, que a gente. Eu acho que a gente falta um pouco na comunicação, mas também tem na questão dos jeitos de ser, né? Eu tenho falado muito que a esquerda, a gente tem um jeito muito racional de explicar as coisas, né? Eu acho que a gente tem que ser didático, a gente tem que... Só que a gente tem um mundo na nossa cabeça que a gente acha que é tudo coerentezinho. Você puxa um fio e traz para tudo. Então, se eu tenho uma preocupação social, eu não vou ser da linha da meritocracia, porque eu não vou acreditar que o indivíduo sozinho define o que ele é capaz de fazer. E aí a gente acha que isso a pessoa vai ter uma coerência de pensamento e de atitudes em tudo. Só que a vida concreta não é assim, é mais zigue-zague, né? Só que daí a gente pega aquele zigue que a gente não concorda e às vezes vamos fazer uma meia-culpa aqui que a gente cai demais em cima também, né? E daí a gente afasta a pessoa pro zague dela, entendeu? Então,
eu acho que a gente precisa exercer um pouco mais isso, de saber que não tem nessa linha reta, numa coerência de tudo, nem na gente mesmo. Se a gente for ver, às vezes a gente faz coisa que depois a gente olha para trás e fala, nossa, mas por que eu fiz aquilo, né? E quando a gente fala de política, gente, tem tudo a ver, inclusive, com soberania, né? Quando a gente fala da questão de privatizar, quando a gente fala soberania, parece palavrões, e não são à toa que parece palavrões, porque não é para a população conhecer a linguagem, entendeu? Aí é uma forma de excluir pela linguagem. Isso não é à toa. Porque o que é o soberano? O soberano é o poder que não tem nenhum poder acima dele. Gente, o que é a coisa mais esperada por um adolescente? O aniversário de 18 anos. Por quê? Porque aí ele acha que ele vai poder fazer o que ele quiser. Só que daí ele faz 18 anos e descobre que não é bem assim, né? Que ele continua sendo filho dos pais dele, que ele continua tendo que fazer as obrigações, às vezes até mais. Mas, enfim, isso, a gente fala, eu quero ser dono do meu próprio nariz. O que é isso, eu quero ser dono do meu próprio nariz? Quer dizer que eu quero ser o poder máximo de decisão na minha vida. Eu não quero ter um outro que possa decidir mais do que eu. Então, lógico, eu estou trazendo aqui para uma questão na lógica individual para dar uma exemplificada. Só que quando a gente fala, inclusive, de uma soberania nacional, aí você tem várias questões. Porque como que você define quem é o soberano? Quem é o tomador de decisões? Quem pode ditar os rumos? Aí é o que a gente fala, quem tem o poder. Quem tem o poder hoje na sociedade? É o poder econômico? É o poder do bem social? O poder econômico se contrapõe ao poder do bem social? Não, às vezes não precisaria, mas infelizmente, na minha visão, hoje muitas vezes se contrapõe. Inclusive, a gente está vendo um pouco isso na pandemia, né? Essa falta de dicotomia entre salvar vidas e salvar a economia, como se uma coisa fosse possível, né? Então, vamos acabar com o isolamento social, a economia volta. Bum, olha lá. A projeção na Suécia é queda do PIB igual a todos os outros países. Então, está comprovado que não é bem assim. Talvez ainda tenha que fazer isolamento. Mas, quando a gente fala de soberania, é você ser capaz de ditar o rumo das coisas, digamos assim. E quando a gente fala de soberania de uma nação, a gente está falando que, para dentro dela, aquela instituição é a soberana. E, no caso do mundo ocidental geral, é o Estado. O Estado é aquela entidade, é aquela instância jurídica, sei lá o que nome que você queira dar, mas a lógica é essa. O Estado é quem pode criar as regras, exercê-la, quem toma as decisões do rumo a ser seguido. Só que daí, qual que é a composição do Estado, né? Hoje a gente tem essa composição dos três poderes, por exemplo. Eu acho que o Bolsonaro faltou nessa aula, né? Ele acha que o poder executivo é o soberano, o Estado é o soberano, né? E daí, no nosso caso, o Estado é, inclusive, separado em três poderes. E daí, a Constituição fala que o Estado é a entidade soberana. Só que, segundo a nossa Constituição, quem afere poder ao Estado é o povo. Tá? Então, a gente pode até discutir se, em termos práticos, se é isso ou não. Né? Porque a gente sabe que nem sempre a Constituição é levada, né? A gente consegue aplicar ela. Infelizmente, é uma Constituição que prevê um monte de direitos que nunca foram alcançados em sua plenitude, grande parte deles. Mas é um caminho a ser buscado, é o que aponta, qual que é a forma da gente ver como deveria ser organizada a sociedade brasileira. E o pacto que a gente fez entre os diversos atores políticos que existem na sociedade brasileira, aí representados de diversas formas na Constituinte, foi esse. E que daí que coloca que o povo que é o soberano, né, e o Estado que exerce, digamos assim. Mas até por isso que tem eleições no Brasil, né? Até por isso que o povo pode exercer a sua influência aí naqueles que estão lá colocando esses rumos, digamos assim. Então, agora,
eles não querem que a gente entenda um pouco isso, porque aí sim, voltando um pouco, tentando e trazendo para tudo aí que já foi colocado, a gente vê, quando foi perguntado da questão da eugenia, na minha percepção, o que faz a pandemia ser mais forte em camadas mais pobres da população não é também, complementando um pouco o que a Alice colocou, ela colocou mais na questão do acesso à saúde, mas tem uma questão que foi colocado também, mas de uma forma um pouco mais tangencial, da questão de você poder ficar em isolamento, você poder exercer os cuidados, porque tem muita gente que defende o fim do isolamento, mas ele em si ficaria em casa, entendeu? Porque não é ele que vai ter que trabalhar, né? O trabalho dele ele consegue fazer de casa e vai continuar fazendo. Então, assim, e aí você vê um recorte social muito, muito grande, né? Porque daí vai para além do serviço essencial ou não. Vai para quem tem uma condição concreta de permanecer em isolamento ou não. E o que é esse isolamento? Quando você coloca na periferia as casas com 10 pessoas e num espaço minúsculo, como que você vai pedir para essas pessoas ficar num quarto, as 10 pessoas, por um tempo longo? É óbvio que em algum momento elas vão precisar tomar um ar, vão precisar tomar um sol, a pessoa precisa ver o céu, entendeu? Isso é completamente diferente do que a minha situação que estou numa casa, por exemplo, né? Só eu e minha mãe, que inclusive eu vim para cá porque ela mora sozinha, eu também, para ficar as duas juntas. Então, é completamente diferente. A gente tem condição aqui, a Petrobras, por mais que ela aplicou a redução salarial de forma unilateral aí na categoria, mas nós temos condição de sobreviver à pandemia, com o que nos foi colocado. Agora, quem é informal, principalmente, não tem renda alguma. E daí sim vem a questão, que daí é uma questão de valores, e que essa questão de valores, ela está um pouco atrás do porquê que a gente tem dificuldade de comunicação, porquê que as pessoas acabam votando, e como que elas conseguem captar alguma coisa delas para transformar em ódio. Porque quando você falta empatia, né, eu tenho falado muito disso, a gente assume que a questão dos direitos humanos é uma coisa dada, que a humanidade é uma coisa dada. A humanidade não é uma coisa dada. Inclusive, os direitos humanos veio depois da Segunda Guerra Mundial. O conceito de pessoa é completamente mutável. Então, não tem nada que seja consolidado que faz eu, Cibele, aqui olhar e falar que eu sou igual a Cris, que eu sou igual a Maria Alice, que eu sou igual a Leninha. E nesse caso é bem simbólico mesmo, porque eu sou loirinha, branquinha, estou aqui em São Paulo, vocês estão na Bahia. Então, né, a questão racial que é tão forte. Então, primeiro, isso é uma coisa que é colocada. No Brasil, morre muita gente. O Brasil não é um país que historicamente valoriza vidas. Isso não é de agora, da pandemia. Você pega os dados de violência no Brasil, tanto de homicídio, como e daí feminicídio, e quando você fala disso, tem gente que tenta tratar como mimimi, tem gente que procura justificar, mas estava não sei aonde, Gente, e daí quanto mais dados você começa a abrir, você mostra que a violência, e isso está sendo um problema agora, a maioria é dentro de casa. Então não é porque ela estava com uma saia voltando da balada à noite de madrugada sozinha. E mesmo se fosse isso, não justifica estupro. Mas não é esse os maiores casos, né? E, enfim, então você tem no Brasil uma questão de que é muito forte ainda a raiz histórica de quem tem que ter poder. Por isso que eu falo que vem junto a questão da soberania. Quando a gente fala de soberania, tem a ver com isso também, entendeu? Porque quem tem que tomar as decisões no Brasil, historicamente, na visão daqueles que estão nas posições de poder, mesmo na nossa democracia frágil que a visão deles não é o povo, como diz a Constituição.
Inclusive, na verdade, olha só, o povo, a gente, né, eu mesmo estou falando com uma terceira parte. O povo somos nós, né? É a população brasileira, porque daí você vê como é forte isso. A gente, não, é o outro que é o povo, eu não sou povão. Fica esse negócio, o povão não tem, o povão não sabe o que faz, o povão, a gente fala até de forma pejorativa mesmo, ser povo. Né? Então, teve uma pesquisa até da Perseu Abramo que mostra isso, inclusive, que o pessoal foi feito aqui na periferia de São Paulo, mas é muito emblemático, que as pessoas não gostam dessas generalizações porque fere a questão da individualidade como pessoa, entendeu? Então, a pessoa singular. Quando a gente fala dessa forma geral, que a esquerda tem muito esse hábito de fazer, as pessoas não gostam, elas preferem. Inclusive, elas gostam dessas coisas que o Bolsonaro faz, de ele se colocar no lugar, ele cria uma empatia com as pessoas quando ele faz isso, né? Você pega a fala que ele fez do Moro, quando foi demitir o Moro, que ele fala que o Moro não quis cumprimentar ele no dia que ele conheceu. Gente, por que o presidente da República está falando disso? Quando no meio de uma pandemia está em crise com o ministro da Justiça. Mas o que ele está fazendo ali? Ele está mostrando, tá vendo? Quando eu era uma pessoa comum, igual você, eleitor, ele não queria nem saber de mim, ele só foi começar a me cumprimentar depois que eu estava para ganhar a presidência. Então, ele gera uma empatia. Eu acho que a gente, às vezes, faz pouco isso. E aí, quando a gente acaba tendo esse distanciamento do povo, da política, a gente perde a soberania. Porque não adianta nada lutar por uma soberania do Brasil se o chefe do Estado lambe-bota dos Estados Unidos, entendeu? Porque daí você vai falar o quê? Teoricamente, quando a gente fala de relações internacionais do Estado, o que é isso? Hoje, o mundo ainda é organizado por Estado-nação, oficialmente, porque já tem toda essa discussão, se a multinacional tem mais força concreta do que o Estado-nação, mas não vou entrar nessa questão agora. Isso aí, e o que a gente fala quando a gente está falando isso? A gente fala que o Estado brasileiro é soberano para decidir o rumo do seu país e, na relação internacional, ele encontra outros pares. A relação internacional, teoricamente, é outros pares. Não é para ter um Estado acima de outro Estado. Só que, na prática, a gente vê um pouco isso, né? A gente vê bastante disso. Porque daí vem a questão, da onde vem o poder. E daí, muitas vezes, o poder vem do econômico, vem o poder militar, enfim, vem vários tipos de poder aí, no mundo concreto, que é diferente, às vezes, do mundo desenhado, do mundo teórico. Agora, quando o brasileiro se afasta da política, ele está deixando de lutar por uma soberania, né? E ele está deixando de influenciar nos rumos que vai definir a vida dele. Eu lembro quando a gente estava na eleição da Dilma com o Aécio, tá? Não nessa última agora, que inclusive essa da última agora foi uma das coisas mais emocionantes que eu já vivi na minha vida, o segundo turno. Eu voltei chorando para casa um dia, porque eu achei lindo demais. O centro de São Paulo estava lotado de gente andando de um lugar para o outro, com barraquinha do ele não, do venha conversar comigo, as pessoas parando nos restaurantes, vamos conversar, assim, muita coisa impressionante. A gente ia panfletar no fim desse segundo turno, quando você chegava com um bloquinho, brotava gente para te ajudar a distribuir. Eu nunca vi um negócio desse. Foi uma coisa muito linda o que aconteceu no segundo turno dessa eleição. Por isso que, às vezes, eu fico assim um pouco... lógico que foi horrível, porque a gente perdeu o resultado, mas como um acúmulo, foi uma coisa que me marcou muito como pessoa, isso. Mas no segundo turno da campanha do Aécio, eu lembro que ficou muito forte que o Aécio falava que a gente queria tomar o mérito das conquistas das pessoas, né? E daí ficava essa questão que a gente falava que a gente conseguiu, que a gente fez programa X, programa Y, programa não sei o que lá, tiramos não sei quantas pessoas da pobreza, e eles falavam, o PT quer falar que foi ele, coisa que foi você que trabalhou para sair da pobreza. E isso feria as pessoas. Eu lembro que eu ia entregar no metrô
era o Brasil de Fato, tinha a capa, era Dilma e Aécio. Daí teve uma mulher bem simples, que ela olhou assim para mim, não, mas, ô garota, qual que é que você está defendendo? Daí eu olhei assim e falei, não, olha, tem os dois aí, né? Agora, vamos pensar uma coisa. Ela olhou assim, você gosta da Dilma, né? Porque, enfim, né? Tava para perceber. Daí ela olhou assim, eu falei, não, mas dela, por quê? Eu falei, mas vamos pensar, a sua vida melhorou nos últimos governos? Daí ela falou assim, melhorou, mas eu que trabalhei para isso. Daí eu olhei para ela e falei assim, mas vamos lá, você trabalha desde que idade? Você trabalhou a sua vida inteira, não trabalhou? Ela, trabalhei. Eu falei, por que agora a sua vida melhorou e antes não melhorava? Então, tem coisas que é para além, simplesmente, do seu trabalho individual direto, né? E daí ela parou para realmente querer ouvir, entendeu? Mas, às vezes, quando a gente fica falando das conquistas, a forma que a gente apresenta fica fácil do zigue-zague ir para o outro ponto. Porque a gente também não pode cair numa fala que parece que é a negação do indivíduo, que é a negação da pessoa, né? Nós temos o nosso papel. A gente, minha mãe, bem religiosa, ela fala, Deus ajuda, mas quem faz sua parte também. É um pouco por aí, né? E a gente tem que, na minha visão, às vezes tomar um pouco mais, ter uma sensibilidade com isso, porque as pessoas querem ser donas do nariz delas, e elas são. Só que é aquilo que a gente falou, né? Você é dono do seu nariz, mas você está inserido numa sociedade, você está inserido num país, que esse país está inserido no mundo. Então, eu acho assim, só para fazer um parêntese rapidinho aí, eu estava assistindo hoje algumas coisas, e aí ele falava sobre ideologia, né? E falava assim que, no caso, Karl Marx, no âmago do conceito de Karl Marx, ele sempre questionou a ideologia, porque, na verdade, o que importa é uma consciência social. Então, quando você se percebe como indivíduo, mas que você está dentro de uma coletividade, eu acho que isso fica mais forte de você ter essa aceitação, né? De que eu fiz a minha parte, mas eu fiz minha parte por quê? Porque eu tive oportunidades. Eu podia ir a uma escola, e aí vem as infraestruturas, né? As questões estruturais. Eu tive alimentação de qualidade, mas tudo isso foi concebido por políticas, né? E aí entender sobre representatividade, quem nos representa, quem nos gere, é importante quando você faz esse debate. Mesmo dentro da Petrobras, né? Onde a gente sabe que a empresa cresceu nos últimos anos, alavancou o desenvolvimento, você encontrava petroleiro que questionava, né? E não entendia, né? Você às vezes encontra, e às vezes você tem que dizer, quando é que você teve, depois de X anos, um aumento de X%, né? Em alguma empresa, em algum momento da sua vida? Quando que você teve assistência médica de qualidade? Quando você teve... Aí a pessoa faz, é tudo igual? Vamos comparar, então, os períodos. Então, acho que essa reflexão sobre eu tinha toda a capacidade, mas se eu não tivesse tido a oportunidade, né? E a oportunidade passa por igualdade e equidade, quando a gente fala de concurso público, né? Que é o caso, né? Que querem ser retirados, ele proporciona isso, e eles querem tirar justamente para que eles selecionem, né? Para que eles tenham mais poder sobre aquele trabalhador. Então, é uma série de coisas que eu vejo que a gente entra na meritocracia, botando a meritocracia na parede, né? Porque o indivíduo e o coletivo. E aí o indivíduo ele tem todo o direito, né? Acesso à educação, acesso à saúde, né? E seus deveres também. E ele entender que isso não adianta só para mim. Eu estou bem? Estou. E o que a pandemia está ensinando, né? Eu estou bem, mas se eu encontrar com alguém que está contaminado, eu não estou mais bem. Só para a gente... Ô, Cris, posso fazer uma consideração rápida, Cibele? Pode. Sim. Para na fala da Cibele? Não, sim, porque debatendo essa questão de soberania, né, e do soberano, né, o soberano é o povo. A Constituição, ela diz, né, que
O poder emana do povo. E o povo outorga ao mandatário, né, o poder. Então, nós temos a divisão de poderes e o povo é quem, de certa forma, dá poder. Ao vereador, me foi dado poder durante 12 anos, estou deixando para cuidar da central, mais 3 mandatos consecutivos, a gente faz esse debate no parlamento, porque nós recebemos do povo esse poder. E muitas vezes o que acontece é que, quando as pessoas recebem o poder, as pessoas, a partir daí, não mais dialogam com a sua base, com o povo que lhe deu o poder. O interesse passa a ser outro interesse. E aí vem o interesse do capital, e aí a Cibele traz, né, esse debate de quem é que tem o maior poder. São as multinacionais ou o Estado? E quem é que dá poder a tudo isso é o povo. Porque mesmo que as multinacionais sejam essas gigantes que são, mas elas precisam de um braço do Estado para se alimentar permanentemente. Elas precisam sempre do dinheiro público para se alimentar, porque a briga está exatamente aí, a disputa da sociedade está aí, capital e trabalho o tempo todo. Nós queremos apenas sobreviver, o trabalhador quer apenas comer, dormir, muitas vezes ter saúde, porque não tem nem essa consciência, né, da necessidade da saúde, porque assim, quando houve o congelamento do recurso da saúde, do investimento da saúde, parte da sociedade concordou. Parte da sociedade concordou, então não tinha um nível de consciência e parece que nós estávamos profetizando para o mal, de que algo poderia acontecer, porque nós ficamos o tempo todo dizendo e batendo, né, de que essa questão da saúde, dessa questão de congelar o recurso da saúde poderia ser grave para a população brasileira, mas o nosso sentimento, aí vai na fala da Cibele, né, que talvez seja a questão da empatia, de como comunicar com o povo, né, porque fica parecendo uma coisa de nós para nós mesmo. Então, quando veio agora essa greve da Petrobras, né, aí eu dizia para os meninos, dizia para o Jário, que é o nosso coordenador aqui na Bahia, e dizia, Jário, nós temos que comunicar com a sociedade, nós temos que falar para o povo, porque o povo precisa entender que a Petrobras sendo privatizada, fechando campos da Petrobras, tudo, isso vai impactar na vida do povo, de modo geral. Porque na medida que as pessoas veem, privatizar faz mal à saúde, a Petrobras, privatizar isso e aquilo, eles vão dizer, isso é coisa de quem está na Petrobras, de quem está empregado e tal. E na medida que a gente começa a comunicar melhor e dizer que o botijão de gás poderia ser X e está sendo Y, que a gente começa a dizer, se privatiza, o petróleo sobe. E o petróleo sempre foi quem definiu os custos de vida. Subiu o combustível, sobe tudo. Né? Então, quando a gente começa a dialogar com a população, para que ela entenda, aí eu, pelo menos, não sei, pode ser engano, né, da minha concepção, mas eu comecei a perceber que a greve, essa última greve, teve uma compreensão maior da sociedade, uma aceitação maior da sociedade. Porque se a gente começa a dizer para ele que o botijão pode ser mais barato, que a gasolina ser mais barato, o feijão, a carne, o arroz, o café, vai poder ser mais barato, porque ela é quem define também, de certa forma, a gente começa a fazer com que o povo entenda. Aí talvez você traz isso, né? Eu queria fazer esse debate, né? Depois, que hoje não vai dar mais. Você imagina essa pandemia sem a Caixa Econômica? Isso. Se eles tivessem conseguido privatizar a Caixa. Com certeza. Né? Eu acho que algumas coisas ficaram bem escancaradas. Eu não acredito numa transformação radical das pessoas no pós-pandemia. Eu acho que tem coisas escancaradas boas e coisas escancaradas ruins também. Né? Quando você vai para o debate do leito da fila única para atendimento hospitalar, pelo amor de Deus, parece que você mexeu lá no vespeiro que você fala, né? Eu acho engraçado que as mesmas pessoas que defendem o isolamento, o fim do isolamento, porque fala que está preocupado com o pobre que não está conseguindo ter renda, são as mesmas pessoas contra o Estado utilizar os leitos privados, né? Então, cadê a preocupação com esses, né? Daí fala, não, mas eu paguei, eu tenho direito.
Então, de novo, né, qual que é o direito? O direito constitucional é maior do que o financeiro? Porque a Constituição fala que a saúde é um direito de todo cidadão brasileiro, que o Estado que tem que garantir. E daí, pagar por pagar, todo mundo, de alguma forma, paga imposto, nem que seja através do consumo. Mesmo quem sonega, mesmo as pessoas que não têm certidão de nascimento, que está aparecendo com muita força aí agora na pandemia, eu não fazia ideia que era tantos, elas pagam imposto, porque todo mundo consome, todo mundo circula, enfim. Então, teoricamente, elas também pagaram pelo leito delas. Agora, isso vem à tona, né? Aí não é de igual. Agora, quando eu preciso, uma coisa que eu tenho sempre frisado é quem que é essencial. Se você parar para ver, a maior parte do essencial é invertida a remuneração. Quem ganha mais está em casa. E quem é essencial está na rua. É quem recebe menos, são salários baixos. É o motoboy, é a faxina, né? No caso da saúde, tem os funcionários de limpeza nos hospitais, de segurança, você tem as enfermeiras, não é só o médico, né? Então, se você for ver assim, o advogado, o engenheiro, grande parte de nós petroleiros, aqueles que não têm que estar nas unidades, mas se você for ver, né, o corpo gerencial consegue estar em casa, né, administrativo, no meu caso, eu sou administrativa, consegue estar em casa, mas se a gente for colocar na pirâmide, provavelmente ela está invertida, né? Então, se esses são serviços essenciais, por que eles ganham tão pouco? Então, você vê que tem uma inversão aí bem considerável. Daí vem essa questão do poder, né? Porque se eu sou o essencial, tomara que esses trabalhadores entendam o que é ser essencial, porque ficou escancarado a força que eles têm. E daí eu estou falando eles porque é eles mesmos. Eu sou daqui, posso estar em casa. Mesmo se eu não estivesse no sindicato, né? Eu sou da categoria petroleira, mas administrativa. Mas a gente vê assim que essa consciência, eu adoro. Tem uma coisa no Zap que tem um vídeo, um motoboy falando, né? Você que joga o carro para cima de mim, agora pode ficar em casa, que eu levo sua comida, eu levo seu remédio. Tomara que essa consciência fique para depois da pandemia, né? Porque quando coloca essa pergunta que apareceu aí no Facebook, Cris, daí eu deixo você passar aí a fala, do que é essencial como uma forma de driblar a lei de greve, eu não confesso que eu não tinha pensado nisso, né? Mas essa pessoa que fez esse comentário já está na preocupação pós-pandemia. É sempre colocado que a gente não pode aquilo, que a gente não pode aquilo, porque não pode parar, mas daí você tem que ter uma valorização diferenciada também do que tem hoje em relação a esses serviços, né? Agora, enfim, é aquilo que a gente estava falando, infelizmente, no Brasil é muito forte ainda, e aí vem sim da raiz escravocrata, né, do país, que aquele que trabalha não é o essencial, por mais que o serviço, a atividade que ele faça, o trabalho é essencial, o trabalhador não é essencial. O trabalhador, existe uma massa de reserva, como diria o Marx, e daí pode sim ter a limpeza social em cima deles para diminuir, que talvez tenha gente demais hoje na população, né? Vai facilitar muito a reforma da Previdência. Mas, enfim, é isso aí, Cris, por enquanto. Valeu. Gente, a gente está caminhando para o final, né? A gente já tem 1h20, mais ou menos, de debate aqui, tá bom? E aí eu vou pedir para as considerações finais, só dizendo assim, eu estou no serviço essencial, viu, gente? Eu estou indo lá para a refinaria, estou trabalhando. Ontem eu cheguei aqui às 21h da noite, saí daqui 5h20, são 3 dias de turno de 12, depois a gente dá uma folgada, né, e volta para o 0h, né, das 19h às 7 da manhã. E aí, assim, eu queria dizer que os que estão em casa também estão em home office, né? Porque a gente precisa entender que existem tipos de serviços, porque a gente pode pensar que esses serviços são descartáveis, eles não são. E dizer também que a gente teve um erro da nossa sociedade, que aí a gente tem que olhar para... A gente já vinha começando a debater, né, o uberismo,
né? As centrais já vinham debatendo o uberismo. A gente tem que debater o micro e pequenos empresários, que eles não são a elite brasileira, né? Eles, às vezes, estão atrás do balcão, eles estão servindo, eles estão cozinhando em seus restaurantes, o advogado, né? Uma série de camadas que se deixou enganar com a falsa intenção de que ele não era trabalhador. E, no entanto, somos trabalhadores. Ele era empresário, né, Cris? Isso. E hoje a gente precisa, mais do que nunca, de um Estado que se comprometa com a população, né? O auxílio emergencial era fundamental para a gente manter o isolamento que os médicos tanto precisam, o distanciamento, para a gente não ter o colapso lá na saúde e colocando em risco também o trabalhador da saúde. Porque isso está acontecendo, né? Uma falta de EPIs, porque não estávamos preparados para isso, o mundo não estava preparado para isso. Então, o auxílio, a gente usar as tecnologias, porque uma fila daquele tamanho contaminando todo mundo, minha gente, né? E as pessoas naquela situação. E aí, quando você fala, Sibeli, arquitetura social, né? Quando você fala dos pequenos cubículos, né? Sem luz, sem ar, sem nada. Então, tem um trabalho social por aí tão grande que essa pandemia revelou as nossas diferenças e onde a gente poderia ter trabalhado, talvez, de uma forma mais de perto, né? Mesmo tendo feito muito, porque eu acho que no governo progressista a gente fez muito. A gente só foi pego por uma, digamos assim, uma estrutura psicossocial, né? Desestruturante. E para isso a gente não estava preparado mesmo, não. E aí a gente começa a se definir para começar a debater. E essa coisa do sindicato cidadão, a gente já vinha começando com a política do gás, né? Desde o golpe de Dilma, para impedir o impeachment, a gente já vinha falando sobre o preço do gás e intensificou mais agora. Mas eu acho muito legal, a plataforma operária, frente do povo, né? Se eu não estiver falando certo, aí vocês me corrigem. E aí a gente está construindo uma central diferente, um sindicato diferente e uma FUP diferente. Eu quero uma representação de mulher negra na FUP. Vamos lutar por isso aí. Tem a Andressa. Era a Rosângela, né? Era. Então, tá precisando ter uma outra. Cláudia Rocha. Você está indo? Você está indo, Cris? Eu queria agradecer a todas vocês. Vou pedir uma consideração final rapidinho, que depois a gente tem Bruno Barroso, que vai cantar uma música autoral, e eu estou extrapolando o tempo. Tem muita gente aqui assistindo, tem Cláudia Rosas, né? E eu queria agradecer os internautas por estar aqui junto com a gente. Maria Alice, você quer começar fazendo a sua consideração final? Sim. Quero só enfatizar algumas coisas que foram colocadas aqui, que no ramo do trabalhador de saúde, nós também estamos passando por situações muito complicadas, com essa precarização das relações de trabalho, né, a pejotização, os profissionais sem seguro, se expondo a uma doença de alta transmissibilidade. Isso tem que levado também que os profissionais escondam sua situação de sintomáticos e vão trabalhar doentes e disseminem também a infecção no ambiente de trabalho. A questão também da necessidade de uma presença do Estado mais forte em relação às especulações relacionadas aos insumos necessários para a proteção do trabalhador. Então, é inadmissível que exista um aumento de não sei quantos % do custo dos EPIs, que inviabilizam o trabalho com segurança dessas pessoas. Também o cuidado, né, porque todos nós somos vulneráveis e todos nós podemos adoecer, o cuidado com o outro. Então, na geração do cuidado, uso de máscaras, de alguns materiais para a nossa proteção, nós geramos resíduos que precisam ser tratados com cuidado para que não contamine o trabalhador da limpeza urbana. Então, eu preciso que nós tenhamos esse tipo de consciência para que nós segreguemos os nossos resíduos, sinalizemos que se trata de um resíduo de Covid, alguma coisa, para que esse trabalhador ele não venha se expor na manipulação no momento da coleta. E pedir à população que fique atenta às recomendações técnicas, que não adianta, não temos nenhum interesse, a comunidade médica, a comunidade de saúde não tem nenhum interesse em furtar da população a oferta de terapêuticas que sejam
capazes realmente de dar uma resposta a essa infecção. Lembrando que todos nós somos vulneráveis, então não seria nem lógico que estivéssemos fazendo nenhum tipo de seleção ou de escondendo a possibilidade de algum tipo de terapêutica, mas nós precisamos ser responsáveis. Então, tudo que tem sido feito, pelo menos nas instituições públicas de saúde aqui na Bahia, tem sido feito baseado nas evidências científicas. E assim nós pretendemos continuar, tá? Exercendo a nossa soberania, para que nós possamos atuar dentro daquilo que é tecnicamente correto. E pedimos que a população mantenha o distanciamento social, mantenha os cuidados de higiene, né, que isso vai passar, tudo passa. Estou aqui olhando pelo Face, estou paralisada. Muito obrigada, Alice. Muito bom estar aqui com você, e que você é uma pessoa que eu primo muito, né, e conheço o seu trabalho profissional, o seu lado humano, e vem de uma família que eu amo muito. Obrigada, estar aqui com você hoje. Boa noite a todas. Cibele, o Leninha, vocês querem fazer a última? Pode ser eu. Deixa para a Leninha aí. Bom, então, tanto faz. Pode ir, Cibele, então. Não, vou fazer a ordem inversa aí. Não, colocar até, a Cris até fez um comentário que, né, o que hoje está sendo chamado de trabalho essencial, de forma alguma, torna os outros descartáveis, porque isso é capaz que muita empresa venha querer vir com esse papo depois, né? Tem muita coisa lá para o motoboy que está na pegando, muita gente está atrapalhando, inclusive no aplicativo, para ele pegar aquele pedido e tá em casa. Então, né, é curioso, né, tá chamando, eu acho até engraçado isso, essencial, né, enfim, eu tenho brincado um pouco com isso, porque para mim é muito simbólico, né, e é muito simbólico ver normalmente quem não é valorizado pela sociedade ser chamado de essencial. Né? Então, para mim, isso é uma coisa que tem que ficar, né? A gente revalorizar as atividades, digamos assim, né? Agora, eu acho que a gente está num momento muito complicado para o Brasil, né? Agora não é a primeira vez, não será a última vez na nossa história que a gente passa por isso. Temos, sim, um presidente que é diferente normalmente a questão de esquerda ou direita, é um presidente que não respeita a regra do jogo, não respeita tudo isso que a gente estava falando sobre soberania e como que ela é organizada na sociedade brasileira, não respeita essa distribuição de poder, quer voltar àquela questão do poder soberano do imperador, né? Que ele tanto que vive falando, eu tenho a caneta. Agora, ao mesmo tempo que tem nessa questão autoritária, tendo um perfil de apostar no medo. Ele não aposta na solidariedade, não aposta no mundo. Ele prega muito o medo do outro, o medo da situação, o medo, você tem que trabalhar pelo medo da economia depois. Tenta fazer o medo ser maior, da economia ser maior do que o do vírus, por exemplo. E a gente coloca que com a solidariedade a gente consegue combater a crise econômica e o vírus. Então, você vê que e por isso que eu falo que é uma crise de valores, né? A gente coloca a questão do amor e eles jogam em cima do medo. E a questão do medo é destrutiva. O medo é caos. O medo, ele não constrói, ele destrói. Porque se você tiver bases sólidas, você não tem tanto medo. Elas te dão segurança. E daí fica mais difícil disso ser alimentado e disso ser transformado a ódio e eles conseguirem direcionar da forma que eles direcionam. E daí não adianta a gente ter saída alguma, né, seja do coronavírus, da pandemia, seja questão econômica, se não voltar a ter uma estabilidade mínima no Brasil, vai morrer muita gente e muita gente vai ficar assim desempregada, mais ainda do que a crise econômica já coloca. Então, o que eu coloco, daí para concluir minha fala, é que
independente, que não existe essa falsa dicotomia, mas mesmo se você ainda estiver nessa, independente se você é daqueles que estão falando mais de vidas e de saúde, ou daqueles que estão falando do retorno da economia, a saída é uma só, é fora Bolsonaro. Não tem mais jeito, não tem como a gente continuar olhar como se fosse normal. Eu não conhecia o Felipe Neto, assisti o programa dele na Roda Viva, eu fiquei muito surpresa. E eu acho que é bem isso. E eu acho que isso está despertando, assim como eu falei do fim do segundo turno, está despertando uma coisa bonita nas pessoas que estão começando a enxergar o que de fato a gente está enfrentando. E é isso que eu acredito que seja a nossa luz no fim. Por mais que neste momento ela parece uma caverna, parece só uma lanterninha lá no fim, né? É o que foi falado. A nossa greve foi a primeira greve mais com caráter abrangência nacional, mais organizada, o impacto que ela teve no governo Bolsonaro. E foi a greve que a gente teve uma resposta de maior apoio populacional, da população e da sociedade como um todo. Eu acho que a gente, sim, tivemos grandes acertos, até de linguagem, de forma de abordar, estamos melhorando bastante nesse caminho, mas eu acho que o momento histórico que a gente está vivendo, tem muita gente angustiada por não saber como lutar contra isso que está colocado aí. E aí, queria falar para essas pessoas que estão nos assistindo, se elas tiverem essa angústia, procurem a coletividade, né? Pode ser seu sindicato, pode ser algum movimento, pode ser, inclusive, a igreja, agora, dependendo da linha que a igreja é colocada, porque, infelizmente, a ideia, eu não estou falando de evangélico, católico, uma que pregue, de fato, a solidariedade e a coletividade, digamos, né? Acho que vou ficar por aí, né? Porque quando a gente está sozinho, a gente olha e parece muito forte isso tudo que está acontecendo. Parece que a gente não vai conseguir sair desse buraco nunca. Só que quando a gente vê que não é só a gente que não concorda, e a gente consegue se unir, perceber a força que a gente tem. Então, você que é essencial, você que não é o descartável, você que está aí e que não concorda e que está começando a enxergar que precisa, sim, enxergar de uma forma concreta, porque eu acho que o sentimento a maioria tem, mas que para você ter uma sociedade que garanta uma condição mínima, humana, para cada um das pessoas que vivem nela, a gente precisa de algo para além da atitude individual de nós mesmos. E aí, é isso aí. E eu acho que a gente vai sair disso tudo mais forte, apesar de não acreditar na revolução de transformação humana que alguns colocam. Mas eu acredito na humanidade. A questão é que eu já acreditava nela mesmo antes da pandemia. Vou passar para a Leninha e dizer assim, que a última greve não foi por aumento de salário, não foi por questões de melhorias, né, de emprego, mas foi para garantir o trabalho, foi para garantir a existência da Petrobras. Eu acho que nesse tocante, né, nessa concepção de um bem maior, que era o bem ao direito ao trabalho, o bem ao direito à soberania, e que isso não deixa de falar de amor, né? Tudo isso tem a ver com amor ao outro, amor à pátria. Essa greve foi vitoriosa e pela disposição de vocês e nossa também, trabalhadores, que acreditamos naquilo que os diretores estavam fazendo. Então, obrigadão, Sibeli. Vou passar a palavra para a Leninha. Então, Cris, chegando ao final, resta agradecer mais uma vez um momento gostoso, né? A gente debatia aqui a noite toda se desse, mas não dá, vamos ter que remarcar. Agradecer a doutora Maria Alice, a Sibeli, enfim, e dizer que a mensagem final da Central é de esperança. Assim, nós vamos superar isso, nós vamos juntar os cacos e vamos superar e vamos dar a volta por cima e recompor essa base nossa, recompor esse nosso Brasil. Mas existe também um consenso de que, nesse momento, o Brasil está sem comando, né? O Brasil não tem comando, o poder central não tem capacidade, né? O presidente da República não tem
capacidade, não tem estrutura psicológica para governar o nosso país. Portanto, existe o consenso dentro da nossa central, no seio da nossa central, da necessidade urgente do fim do governo Bolsonaro pelo bem do povo, pela salvação física do povo, contra a morte da população. Nós estamos trabalhando pelo fim do governo Bolsonaro e vamos nos dedicar para isso, porque só vai ser possível reconstruir a economia, só vai ser possível minimizar os efeitos danosos do vírus se a gente tiver pessoas capazes no poder de dialogar com os diversos segmentos da sociedade para que possamos reconstruir o nosso país, que com certeza vai ficar, pós-pandemia, praticamente destroçado, não vamos ter que reconstruir de fato. Então, nessa linha, nós apostamos na solidariedade e no dia 1º de maio foi lançado o Comitê Popular e Solidário em todo o país. Nós nos desafiamos aí a fazer o 1º de maio de forma virtual e penso que foi um dos 1º de maio que chegou, de fato, chegou nos 4 cantos do nosso país e fora dele. Né? Nós atingimos 50 milhões de pessoas acompanhando no Brasil e fora do Brasil. Foi dado os dados, né, pelo nosso secretário de comunicação da CUT Nacional. E foi o 1º de maio feito também de forma bastante solidária e de forma conjunta, coletiva, com as diversas centrais. Então, nós vamos apostar na solidariedade, na capacidade do nosso povo de superar, de resistir e superar tudo isso. E aproveito a nossa live, então, para pedir, né, ao nosso povo que doe alimentos, que doe material de higiene, que doe álcool gel, que doe máscaras, porque tem muita gente que perdeu o emprego, perdeu o trabalho, porque tem que estar em casa e não tem como sobreviver. E nessa lógica de que o poder maior, né, digamos, o presidente da República não tem como governar o nosso país, o STF, ainda bem, deliberou que cada estado e município diga quando deve sair do isolamento social. Porque quem está na ponta são os estados e os municípios e sabe o peso, né, que tem nesse momento para garantir leitos hospitalares. E nesse caso, Cibele, houve uma reportagem hoje que o governo de São Paulo está contratando 3.000 leitos da rede privada. E eu fiquei pensando, a rede privada ganha duplamente. Ganha porque as pessoas pagam os planos e ganha porque o Estado agora contrata para salvar vidas. Né? Então, nós vamos trabalhar a solidariedade. Vamos solicitar do nosso povo, de toda a população, que esse é o momento que a solidariedade é quem vai fazer com que a gente supere com mais facilidade esse momento. Abraços e até a próxima. Obrigada a todos vocês. Quero dizer que solidariedade, a gente está nas campanhas, e vamos sempre lembrar que nosso título continua sendo a melhor resposta. Fora isso, a gente está com a militância na internet, nas mídias, né? A gente está conseguindo adiar Enem, né? E essa é uma pauta que era muito importante. Então, vamos continuar, vamos para os coletivos, viu, gente? Coletivos de mulheres, como você falou, os seus sindicatos. Vamos nos organizar, buscar informações, assistir às mídias que também falam com a gente o que nos interessa. E tem Quirimurê, tem TV 247, tem um monte de coisas que a gente precisa estar, Brasil de Fato, e estar conectando aí com outras falas que não só, né? Mas, hoje, por incrível que pareça, a gente precisa estar na mídia oficial para também não cair nas fake news. Então, a pandemia deu uma iluminada em um monte de coisa que está errada também, ao mesmo tempo, né? E eu acho que expôs a desestrutura desse governo, da representação, que caiu aí, tipo assim, quase de surpresa, né? Acho que ele nem pensava que ele ia ser, né? E ele foi, e ele não sabe nem o que fazer com isso, então ele se comporta como uma criança perdida e rebelde, mas também com um pouco de maldade, né? Com essa necropolítica do sistema financeiro por trás. E aí eu vou deixar vocês com Bruno Barroso, que vai tocar uma música de autoria própria,
que é Flores da Terra Zen. O refrão é assim, ó, gente. Ele não me deixa... Eu vou só fazer mal cantado, mas assim, tem tudo a ver com o nosso presidente, né? Tchau, adeus, vai em paz, que eu não quero negatividade nem por um segundo. Eu vou para Marte, vou morar em outro mundo. Como a gente não pode ir para Marte, a gente espera que ele saia da presidência. Então, vamos lá. Bruno Barroso com vocês. Aí, no vocal. Então, assim, canta para Bolsonaro. Tchau, adeus, bye bye, que eu não quero negatividade nem por um segundo. Eu vou pra Marte e vou morar em outro mundo. Tchau, adeus, bye bye, que eu não quero negatividade nem por um segundo. Eu vou pra Marte e vou morar em outro mundo. Você vai dizer que não está bem, e mais além, deixa eu falar, sinta o ar, o mundo trará as flores da terra zen. Você não é centro do mundo, olhe em volta e pense um segundo. O tempo não acabou e o gelo não secou. Não determine a sua vida, apenas for um momento. Tem problemas que merecem nosso tempo, existe tanta coisa pra mudar. E cuspa logo esse ego, vou fugir desse lugar. Volto quando o amor chegar. Tchau, adeus, bye bye, que eu não quero negatividade nem por um segundo. Eu vou pra Marte e vou morar em outro mundo. Tchau, adeus, bye bye, que eu não quero negatividade nem por um segundo. Eu vou pra Marte e vou morar em outro mundo. Trabalhador passando fome, crianças carentes, que você é preocupada com o ataque no seu mente. Não perca seu tempo com essas besteiras, não. Enquanto isso, tem crianças no lixão. Procure saber onde o seu dinheiro está. Tem muita escola abandonada onde você funcionar. Sociedade capitalista sem coração.